Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A paróquia de São Marcos se reúne neste dia para um momento especial de sua história, a consagração do altar e entrega da reforma da Gruta de Nossa Senhora Aparecida à comunidade, sinal de união e participação de todo o povo. A Igreja, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, é construída de pedras vivas que somos todos nós. Também estamos reunidos para recordar mais uma vez o Padre Osmar João Poça Amar. Essa Eucaristia nos une na fé em Cristo vivo e ressuscitado, na esperança de que nosso irmão e pastor na fé está junto de Deus na eternidade. Iniciando a celebração, cantemos Alegria nos faz cantar, canto número 1. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, eu vos desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a misericórdia do Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queremos acolher a todos os presentes este final de tarde. De maneira especial, seja bem-vindo, Padre Jairo Gusberti, vigário-geral da nossa Diocese de Caxias do Sul, enviado também pelo nosso Bispo Dom Alessandro. É uma alegria tê-los entre nós. Bem-vindos os padres Beto, que representa os padres que já passaram por aqui, Padre Sebastião também. Também as religiosas, lideranças de comunidades, movimentos pastorais e serviços da nossa paróquia de São Marcos. Acolhemos também as diversas autoridades aqui presentes,
bem como os representantes das entidades do nosso município de São Marcos. Igualmente, sinto-se acolhidos os amigos e amigas de outras cidades que vieram participar conosco desse momento tão especial. Nossa saudação aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através da Rádio Diplomata. Estimado Padre Jairo, esta noite é uma noite muito especial. 2016 marca duas datas importantes aqui na nossa paróquia. Em 1976, há 40 anos atrás, portanto, esta gruta foi entregue à comunidade de São Marcos. 2 anos antes da igreja matriz ficar pronta. Este espaço já era usado pelo povo e para os seus momentos de fé. Em 2016, também comemoramos 45 anos da chegada da imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui em nossa cidade. Aqui ela foi acolhida com o coração do povo, até hoje é venerada com muita fé por todos. Por este motivo, os padres da paróquia, Padre Osmar em memória, Padre Jairo, Padre Marciano em meu nome, juntamente com o nosso conselho paroquial, pastoral e todo o povo, pensamos em oferecer à comunidade e também à Nossa Senhora Aparecida um espaço revitalizado. Continua sendo a mesma gruta que foi no passado, há 40 anos, mas com melhorias que consolidam esse espaço como um lugar de oração e de encontro comunitário. Nós não vivemos no passado, mas vamos buscar elementos do passado. Trouxemos à tona o que o Padre Pedro nos pedia, um local para atender as pessoas. Trouxemos também um pensamento importante do Padre Davi, que Nossa Senhora pudesse estar na gruta, aqui ao lado. E também queremos levar adiante aquilo que o Padre Osmar sempre dizia para nós: zelem para as coisas de Deus, cuidem com a nossa igreja. E é a partir disso que nós queremos, junto a vocês, levar adiante estas mensagens desses padres que foram importantes na nossa vida. Esta gruta fica aberta durante o dia, de segunda a sexta-feira, celebrando a Santa Missa, que é precedida pela récita do terço. Durante todo o dia, são dezenas de pessoas que passam por aqui para rezar durante o dia e também o Santíssimo Sacramento e através da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Por este motivo, nós nos alegramos grandemente com esta obra, que não é só de material, mas espiritual, um espaço de acolhida e de oração. Convido que, num instante de silêncio, nos coloquemos todos em sintonia na oração, pedindo a graça do Espírito Santo, para que, ao consagrarmos esse templo, também sejamos uma comunidade viva, atuante e misericordiosa. Estamos aqui, meus irmãos e irmãs, para dedicar solenemente este templo, esta gruta. Peçamos com fervor ao Senhor nosso Deus que faça descer sua bênção sobre esta água, criatura sua. Com ela nos aspergiremos em sinal de penitência e em memória do batismo, e purificaremos as paredes da nova igreja e do novo altar. Venha sobre nós, Senhor, com a sua graça, e nos faça dóceis ao Espírito que recebemos e sempre fiéis em sua igreja. Silêncio, cada um faça a sua prece, a sua oração. Ó Deus, por vós todas as criaturas chegam à luz da vida. Mostrais tanto amor pelos homens que não apenas os sustentais com paterna solicitude,
mais ainda apagai seus pecados com o orvalho da caridade, e incansavelmente os reconduzis a Cristo, nosso chefe e Senhor. Por desígnio da misericórdia, decidistes que os pecadores, mergulhados na fonte sagrada, mortos com Cristo, ressurgissem sem mácula, contados agora entre os membros e coerdeiros dos bens eternos. Por vossa bênção, santificai esta água, vossa criatura, aspergida sobre nós e as paredes deste templo, seja a lembrança do nosso batismo, pela qual, lavados em Cristo, nos tornamos templo do vosso Espírito, para que, com todos os irmãos que nesta igreja celebrarem os divinos mistérios, abri as portas da Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Como sinal de purificação e misericórdia, cantemos o canto da aspersão, número 2 da folha de canto. Eu te peço desta água que tu tens, és água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens. Vens de Deus que estás em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um só. Eu porém vivi da terra e volto ao pó. Quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez, e fazes renascer, e fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez, e fazes renascer, e fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. Esteja Deus, o Pai das misericórdias, presente nesta casa de oração, e a graça do Espírito Santo purifique o templo de sua morada, que somos todos nós. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louva o Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá dos céus, e paz aos seus. Amém.
onipotente Deus, inundai este lugar com a vossa graça, e a todos os que vos invocam, prestai vosso socorro, que aqui o poder de vossa palavra e de vossos sacramentos confirme o coração de todos os fiéis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acolhemos a Sagrada Escritura lida em todas as liturgias, fonte de vida cristã. Participemos do canto Quero Levar Esta Bíblia, canto número 4. Quero levar esta Bíblia e cantando em procissão, ir feliz como quem leva a luz do céu em sua mão. Erro, bem alto essa Bíblia, ela entre nós o bom Deus, é bênção que a terra desce, é prece que sobe ao céu, é bênção que a terra desce, é prece que sobe ao céu. Queridos irmãos e irmãs, que esta palavra de Deus ressoe nos vossos corações. E como diz São Jerônimo, quem ignora a palavra de Deus não conhece e ignora o próprio Cristo. Que essa palavra guie a todos nós no caminho desta vida tão bonita que Deus nos deu e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. O homem conduziu-me até a porta da casa do Senhor, que dá para o nascente, e eu vi a glória do Deus de Israel, vinda do Oriente. Um ruído a acompanhava, semelhante ao ruído de águas caudalosas, e a terra brilhava com a sua glória. A glória do Senhor entrou no templo, pela porta que dá para o nascente. Então o Espírito raptou-me e me levou para dentro do pátio interno, e eu vi que o templo ficou cheio da glória do Senhor. Ouvi alguém falando-me de dentro do templo, enquanto o homem esteve de pé junto a mim. Ele me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, é o lugar em que coloco a planta dos meus pés, o lugar onde habitarei para sempre no meio dos israelitas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Alegres iremos à casa do Senhor. Alegres iremos à casa do Senhor. Que alegria quando eu vi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Alegres iremos à casa do Senhor. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor.
justiça lá está o trono de Davi. Alegres iremos à casa do Senhor. Rogai que vivam em paz Jerusalém e em segurança os que te amam. Que a paz habite dentro de seus muros, tranquilidade em teus palácios. Alegres iremos à casa do Senhor. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo bem. Alegres iremos à casa do Senhor. Alegres iremos à casa do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos e irmãs, vós sois construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei, como experiente mestre de obra, os alicerces sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está já colocado, que é Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta casa eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mulher samaritana disse para Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem o adorar em espírito e verdade. Estas são para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs aqui presentes nesta gruta, os que estão acompanhando também na Igreja Matriz São Marcos, aqui, aos que nos acompanham e rezam pela Rádio Diplomata. Saúdo a todos vocês, irmãos do sacerdócio, povo de Deus de tantos lugares, mas das comunidades, lideranças desta paróquia. Este dia, findando o mês de setembro, em que nós meditamos a Palavra de Deus, o mês da Bíblia, mês em que nós, com mais atenção, e a Igreja nos recorda a familiaridade que devemos ter com a Palavra de Deus, não como um amuleto, uma coisa que traz sorte e que lá em casa, às vezes, muitas vezes não meditamos, não a vivemos plenamente no nosso coração. Cristo é a pedra que os pedreiros rejeitaram e que se tornou a pedra angular. A revitalização desta gruta, a consagração do altar, neste dia nos recorda o fundamento que é Cristo em nossa vida. Em primeiro lugar, partilho com vocês um pensamento que às vezes nos toca a todos. Somos tentados a viver na dispersão no tempo de hoje. Podemos olhar um pouquinho a técnica, o consumismo, o ativismo, vai tantas vezes nos dispersando uns dos outros. E aquilo que nos parece ser a salvação do mundo, a promessa de felicidade, nos torna cada vez mais um tanto vazios por dentro. Corremos o perigo de nos tornarmos sem vida interior. Explico melhor. Uma sociedade, uma civilização, ela não desmorona como um edifício quando é implodido. Uma civilização, uma sociedade, ela vai pouco a pouco, quando o consumismo, a dispersão vai tirando a sua essência vital, vai morrendo pouco a pouco a partir de dentro. Como comparando uma árvore que vai se consumindo desde o interno. A seiva já não circula mais de uma árvore até permanecer e se tornar uma casca. Nós não somos uma casca. Por mais que o mundo do consumismo e de tanta tecnologia pode nos dispersar, precisamos sempre voltar o nosso olhar a Jesus Cristo, o fundamento de nossa fé. Não nos deixemos que nos roubem a fé, que nos tirem os valores, que nos tirem a centralidade. Por mais que o ativismo, as atividades, tantas coisas nos convidam a sair de foco, a sair de nós mesmos, a perdermos a nossa identidade, precisamos sempre retornar o nosso olhar no olhar do Senhor, para não nos tornarmos escorça, uma casca, vazios por dentro, ocos. Às vezes encontramos pessoas que a gente sente que estão ocos por dentro, não tem nada, porque o vazio tomou conta de sua vida. Queridos irmãos e irmãs, este ambiente de oração consagrado e que vai ser consagrado com um novo estilo, toda uma simbologia litúrgica e do Evangelho que nos fala, mostra que nós não estamos caindo na onda deste mundo, na onda de nos dispersarmos. A oração nos concentra em Deus e nos concentra nos irmãos e irmãs que estão ao nosso lado e caminham conosco. Neste momento e neste dia, depois de uma caminhada bonita que vocês foram realizando, estão realizando também, para tornar este ambiente de fato acolhedor, aconchegante, está sendo e é um sinal de que o mundo, o mal não tem a última palavra, mas sim Cristo, a vossa piedade, a vossa devoção, a Mãe Aparecida, a Jesus Cristo, o Santíssimo Sacramento, a oração todos os dias, no terço, como o Padre Tadeu bem explicava durante este tempo, o atendimento,
às pessoas, por parte da pastoral da escuta, da confissão, a Eucaristia, aqui celebrada durante a semana, são um sinal de que nós não estamos perdendo a nossa identidade de cristãos e cristãs. Pelo contrário, através dos ares do Evangelho, da devoção e da oração pessoal e comunitária, nós vamos nos tornando sempre o semblante de Cristo, o rosto de Cristo no meio deste mundo, desta cidade, do nosso tempo e do lugar onde atuamos e trabalhamos. Segundo pensamento que me vem nesta liturgia tão bonita, que fala do templo, que fala tantas coisas que têm a ver com o lugar sagrado que nós precisamos adorar, o Senhor Jesus em espírito e verdade, não somente pela prática das nossas devoções, os sacramentos, mas na verdade do nosso dia a dia. Precisamos, todos nós, aqui vem o segundo pensamento, de um lugar, precisamos de lugares, e precisamos de um lugar para rezar. Nós não somos anjos, nós não moramos nas nuvens, precisamos de uma casa para morar, de um lugar para trabalhar, de um lugar para rezar. E tantos outros espaços que são vitais para a nossa vida, seja social, seja festiva. Quando festejamos os nossos santos, quando nós nos encontramos nos grupos de família, nas novenas, enfim, nas festividades, nós precisamos de um lugar onde existem sinais de fé, como este, consagrado ao Senhor. Toda vez que nós, falando deste lugar e de tantos outros, as nossas igrejas, os nossos capitéis, as cruzes que às vezes também no Moro do Calvário, aqui próximo, sempre que nós vemos um sinal de Deus ou entramos dentro de um espaço sagrado, falamos com Deus, dialogamos com Deus, trazemos a nossa vida que vivenciamos durante a semana, durante o mês, e ela se torna uma oferenda agradável aos olhos de Deus, nosso Pai. Como é bonito e bom e necessário termos um espaço digno, um espaço em que podemos celebrar a nossa vida, nos alimentar de Deus. Mas ao mesmo tempo, o zelo que vocês mostraram nesta revitalização e também em todas as comunidades, nas igrejas que pertencem e fazem parte da nossa vida cotidiana, o zelo pela casa do Pai é o lugar da adoração. Mas ao mesmo tempo sou testemunho e sei de vocês todos, este povo que honra a Deus nos altares, como diz São João Crisóstomo, não descura de honrar e adorar a presença de Deus no próximo, no sofredor, naquele que precisa de ajuda. Sei e sou testemunha da caridade de vocês, de tantos modos, de tantas maneiras ao longo da história das vossas comunidades e desta paróquia de São Marcos. Parabéns por esta obra que estão com a vossa participação fazendo acontecer. Que de fato ela seja um sinal de acolhimento, de recolhimento, de oração. Ao entrarmos na casa de Deus, passando pela porta, neste ano santo da misericórdia também, que passamos pela porta santa em tantas igrejas, possamos encontrar em Cristo este acolhimento, esta proteção, esta escuta. A igreja, uma capela, é um lugar da escuta, do diálogo com Deus. Mas ao mesmo tempo, quando saímos dos nossos lugares sagrados, dos nossos templos, saímos pela porta, anunciando, a missa nunca termina com a bênção final. Não. A missa continua com a nossa vida, continua com o nosso testemunho, continua com a nossa oferta gratuita, gastando a vida como Cristo gastou e se entregou por nós, trazendo a salvação, trazendo a redenção a todos nós. Precisamos de lugares, e todos os lugares são sagrados. O templo é a presença de Deus na nossa vida. A capela, a igreja,
são sinais em que nós não vivemos fora de uma comunidade. Quem inventou a comunidade foi Jesus Cristo, porque ele sabia que todos nós precisamos uns dos outros. Ninguém vive sozinho. Ninguém pode dizer, eu me viro sozinho, não preciso da ajuda dos outros, não preciso da ajuda de Deus. Isto é falso. Isto é ridículo. É o esvaziamento do ser humano. Pode tentar até viver uns dias, um tempo, mas depois, logo pede socorro. Quando uma preocupação bate na cabeça, visita o coração, quando o mal-estar toma conta do nosso corpo, a gente logo pede socorro. Ou seja, Deus nos fez necessitados. E como é bom viver em comunidade, como é bom a gente se conhecer, como é bom conhecer a história de cada um, de todos nós. Lembrando, toda a vida é história das vossas comunidades desta paróquia, dos padres que passaram por aqui, dos padres que estão trabalhando aqui, gastando a vida. Lembramos, tão recente, o gastar a vida do padre Osmar Possamay. Ou seja, nós, padres, também dentro das nossas limitações, vamos gastando a vida por Cristo e para vocês. E tudo permanece aqui. A gente não leva embora nada. As coisas que vocês realizam, e realizam com amor e dedicação, permanecem aqui. Ninguém pode tirar. É a nossa casa, o nosso habitat, o nosso lugar onde encontramos acolhida. E aqui partilho com vocês o terceiro pensamento. O templo também, a igreja, templo físico, mas o templo humano entre nós, irmãos e irmãs, que formamos a comunidade viva, o templo vivo. Quando na conclusão da aspersão com água benta se dizia assim, que nós, povo de Deus, somos o templo vivo do Espírito Santo. Todos nós somos presença de Deus, um ao outro. Comungamos sim a palavra de Deus, comungamos Jesus Cristo na Eucaristia, mas cada irmão, cada irmã é presença viva de Deus nosso Senhor. Quando nós nos reunimos, sentimos dentro de nós o alento e o socorro da misericórdia de Deus. Neste ano santo da misericórdia, que o Papa Francisco nos presenteou, nós, toda vez que meditamos a palavra de Deus, toda vez que a lemos, toda vez que vivemos os sacramentos, toda vez que ajudamos ao próximo, toda vez que nos deixamos ajudar por tantos que estão presentes na nossa vida, sentimos dentro de nós a misericórdia de Deus Pai. Deus é misericordioso e o Papa Francisco nos convida: sede misericordiosos como o vosso Pai no céu é misericordioso. E mais visível, a misericórdia se compreende nas obras corporais e espirituais, ou seja, o rezar e o agir com um coração misericordioso. Trago nesta tarde, nesta noite, a saudação de Dom Alessandro, que está em outra atividade. Parabéns a todos vocês, a esta paróquia, a esta comunidade, por este zelo com as coisas de Deus, pelo zelo que vocês têm uns pelos outros, como templos vivos do Espírito Santo. Nós todos somos templos do Espírito Santo e Deus habita em nossos corações. Parabéns, continuemos unidos na mesma fé, continuemos unidos na mesma caridade. Não podemos dizer, porque aí nós nos esvaziamos e nos tornamos ocos por dentro. Eu rezo e me resolvo sozinho. Eu faço as minhas orações e a comunidade de igreja que se dane. Eu faço minhas orações e assim sou católico. Não. E assim sou cristão. Não. Precisamos das duas grandes dimensões. A oração e a caridade fraterna, vivida em comunidade, rosto a rosto, ombro a ombro, na caridade, no serviço, nas pastorais, nos movimentos, em tantos serviços que nós vamos expressando
o amor de Deus por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, dominará e julgará os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em espírito de oração, acompanhemos o rito de dedicação e unção do altar e das paredes da gruta. Meus irmãos, minhas irmãs, oremos a Deus Pai Onipotente, que dos corações fiéis faz um templo para si. Venha a súplica fraterna dos santos e santas unir-se às nossas vozes. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. Santos anjos de Deus, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Santo André, rogai por nós. São João, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santo Estevão, rogai por nós. São Marcos Evangelista, rogai por nós. São Lourenço, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. São Francisco e São Domingos, rogai por nós. São Francisco Xavier, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus,
Deus, rogai por nós. Sede-nos propício. Ouvi-nos, Senhor, para que nos livres de todo o mal. Ouvi-nos, Senhor, para que nos livres de todo o pecado. Ouvi-nos, Senhor, para que nos livres da morte eterna. Ouvi-nos, Senhor, pela vossa encarnação. Ouvi-nos, Senhor, pela vossa morte e ressurreição. Ouvi-nos, Senhor, pela infusão do Espírito Santo. Ouvi-nos, Senhor, apesar de nossos pecados. Ouvi-nos, Senhor, governai e conservai vossa santa igreja. Ouvi-nos, Senhor, sustentai o Papa e todas as ordens eclesiásticas na santa religião. Ouvi-nos, Senhor, concedei a todos os povos a paz e a verdadeira concórdia. Ouvi-nos, Senhor, dai-nos força e perseverança em vosso santo serviço. Ouvi-nos, Senhor, seja de vosso agrado consagrar este altar. Ouvi-nos, Senhor, Jesus, Filho de Deus vivo. Ouvi-nos, Senhor, Cristo, ouvi-nos, Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos, Cristo, Senhor, aceitai com clemência nossas preces pela intercessão da Santa Virgem Maria, sob o título de Aparecida, e de todos os vossos santos, e que este edifício, por receber a dedicação a vosso nome, se torne casa de salvação e graças, onde o povo cristão aqui reunido vos adore em espírito e verdade, e cresça pelo amor fraterno e caritativo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acompanhemos a prece de dedicação, pedindo que Deus consagre esta pedra como lugar do banquete eucarístico. Deus santificador e guia da vossa Igreja, com festivo precônio é-nos grato celebrar vosso nome, porque hoje o povo fiel, com rito solene, deseja consagrar-vos para sempre esta casa de oração, onde venha vos adorar, instruir-se pela palavra, alimentar-se pelos sacramentos. Este templo é sombra do mistério da Igreja que Cristo santificou com seu sangue, para trazê-la a si qual esposa gloriosa, virgem deslumbrante pela integridade da fé, mãe fecunda pela virtude do Espírito Santo. Igreja Santa, vinha eleita do Senhor, cujos ramos cobrem o mundo inteiro,
e a seus sarmentos sustentados pelo lenho, com leveza eleva até o reino dos céus. Igreja feliz, tabernáculo de Deus com os homens e mulheres, templo santo, que se constrói com pedras vivas, firme sobre o fundamento dos apóstolos, com Cristo Jesus, sua grande pedra angular. Igreja sublime, construída no cimo do monte, visível a todos, a todas, radiosa, onde refulge perene a lâmpada do Cordeiro, e de delicioso ressoa o cântico dos eleitos. Suplicantes, pois, nós vos rogamos, Senhor, digrai-vos inundar esta igreja, este altar, com santidade celeste, que sejam sempre lugar santo e mesa perenemente preparada para o sacrifício de Cristo. Aqui as ondas da graça divinas sepultem os delitos, para que vossos filhos e filhas, ó Pai, mortos para o pecado, renasçam para a vida eterna. Aqui ao redor da mesa do altar, celebrem vossos fiéis o memorial da Páscoa e se alimentem no banquete da palavra e do corpo de Cristo. Aqui, como jubilosa oblação de louvor, ressoe a voz dos homens e mulheres, unidas aos coros dos anjos, e suba até vós a prece incessante pela salvação do mundo. Aqui, os pobres encontrem misericórdia, todos os homens e mulheres se revistam da dignidade de vossos filhos e filhas, até que, exultantes, cheguem àquela Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Padre Jairo unge o altar com o santo óleo do crisma. Igualmente, as 4 cruzes na parede. O altar é a casa que por muitas mãos ungimos. Santifique-os o Senhor com sua força. Serão um sinal visível do mistério de Cristo e da Igreja. Quero explicar que esta pedra do altar tem 5 cruzes, que lembram 5 chagas de Jesus. E ao mesmo tempo, o altar é Cristo, altar, sacerdote e cordeiro. Por isso que quando no início da missa, hoje não o fizemos porque não estava consagrado o altar, o sacerdote sempre beija, no início e no fim. Nós padres beijamos o altar no início e ao fim, em reverência a Cristo, nosso Salvador e Redentor.
Colocaremos sobre o altar o incenso, pote com incenso, que recorda o sacrifício de Cristo, vítima, cordeiro imolado, e o incenso que é colocado sobre as brasas. São as nossas preces que sobem aos céus. O perfume do incenso que nós colocamos no fogo, sacrifício de Cristo. Mas ao mesmo tempo em Cristo, as nossas preces, os nossos pedidos, os nossos louvores, agradecimentos, súplicas, expressam nesta simbologia que sobem até Deus e de Deus são acolhidos. Acompanhemos o espírito de oração. Subam nossa oração, Senhor, qual incenso diante da vossa face, assim como esta casa, suavemente perfumada, também a vossa igreja faça sentir a fragrância de Cristo, nosso Mestre e Senhor. Amém. A toalha, a cruz, as velas e as flores
são trazidas para que o altar seja iluminado e preparado para o sacrifício da missa. A luz de Cristo resplandeça na igreja, esta igreja, este templo, esta casa, mas resplandeça também esta luz dentro dos nossos corações e conduza a todos nós à plenitude da verdade e à vivência do Evangelho. O pão e o vinho são oferendas do povo para serem corpo e sangue do Senhor. As ofertas da missa de hoje ainda são nossa colaboração com a revitalização deste espaço. Participemos do canto A Ti, meu Deus, número 8. Eu
irmãos, em paz, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da Igreja exultante, e vosso povo reunido neste templo santo, encontre nestes mistérios a salvação perpétua. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, Pai Santo, é nosso dever dar-vos graças em todo tempo e lugar, na casa visível que nos concedestes construir, onde não cessais de abençoar a família peregrina. Representais maravilhosamente e realizais o mistério de vossa comunhão conosco, porque aqui edificais para vós aquele templo que somos nós, e fazeis crescer a Igreja espalhada pelo universo como o corpo bem unido do Senhor, que chega à permanente visão da paz na Jerusalém Celeste. Por isso, com a multidão dos santos, no templo de vossa glória, nós vos louvamos, bendizemos e glorificamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam o louvor. Hosana nas alturas, Hosana e louvor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana e louvor. Bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna, com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós a perfeita oferenda. E agora nós suplicamos ao Deus de bondade que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo Dom Alessandro, todas as pessoas que ajudam esta comunidade e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei, ó Pai, às preces desta vossa família que está aqui na vossa presença. E reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Olhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. No 7º dia do nosso irmão e pastor, Padre Osmar João Possamay. Também no 7º dia de Maria Adelaide dos Reis Leite. 30º dia de Teresinha Francisquini. E aniversários de Leopoldino Cardoso, Ari Pedrotti, Mário Brunello, Cláudio Soranço, Ayrton Reginato, Nelson Guerra, Neri Furlan Giotti e Vitório Reck. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Juntos com Jesus, nós queremos rezar como Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio, o seu abrigo. Ele é o Cordeiro que vence, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Justiça, amor e paz. No raio
a graça da partilha, entre nós faz oração. No raiar de um novo tempo, vida nova então se faz. A esperança do teu povo é justiça, amor e paz. No raiar de um novo tempo, vida nova então se faz. A esperança do teu povo é justiça, amor e paz. Ó Jesus, Senhor da vida, vem trazer libertação dessa gente tão sofrida. Vem mostrar-te, Deus irmão, tua cruz é rumo certo, junto a ti vamos seguir, pois teu reino está bem perto, as sementes vão florir. No raiar de um novo tempo, vida nova então se faz. A esperança do teu povo é justiça, amor e paz. No raiar de um novo tempo, vida nova então se faz. A esperança do teu povo é justiça, amor e paz. Santo Espírito de amor, faz em nós tua morada, e na luta contra a dor, guia nossa caminhada. És a fonte da verdade, vem mostrar a direção. Vida plena, dignidade, povo livre, mundo irmão. No raiar de um novo tempo, vida nova então se faz. A esperança do teu povo é justiça, amor e paz. No raiar de um novo tempo, vida nova então se faz. A esperança do teu povo é justiça, amor e paz. No raiar de um novo tempo, vida nova então se faz. A esperança do teu povo é justiça, amor e paz. Oremos. Nossas mentes, Senhor, sejam repletas de vossa verdade pelos sacramentos recebidos, e que possamos, enfim, adorar-vos em vosso templo santo e diante de vossa face, alegrarmos-nos com todos os santos e santas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós queremos, além das pessoas que já foram citadas, agradecer a presença do Padre Arduino Lázari, também de todos aqueles que vêm motivados pelo 7º dia do Padre Osmar, sobretudo seus familiares, tanto aqui de São Marcos quanto de outras cidades. E é hora também de fazer os agradecimentos. Nós poderíamos citar muitas pessoas, grupos, equipes, profissionais, comunidades, lideranças. Ao mesmo tempo, pensamos ser injusto citar nomes ou alguns desses grupos, porque nós deixaríamos fora muitas pessoas. Queremos, portanto, agradecer a cada uma das pessoas que colaborou financeiramente, que incentivou, que deu ideias, que colocou o seu serviço à disposição. Na década de 1970,
quando esta bela igreja foi construída, a comunidade mostrou sua força e unidade. E o mesmo vimos agora na conservação deste templo e nessa revitalização. Ajudaram pessoas com muitos recursos, doaram pessoas simples, com sacrifício. A obra que agora inauguramos é um esforço de toda a nossa comunidade. Por isso, eu peço uma salva de palmas para manifestar esta alegria que todos nós temos participado. E algumas observações que nós gostaríamos de fazer sobre a nossa gruta. A partir de amanhã, ela volta a estar aberta das 8 da manhã às 18 horas da tarde, quando se celebra a missa. E esse permanecer aberta também significa um compromisso de todos nós em cuidarmos desse patrimônio. Então o convite é que nós juntos zelemos por este espaço que naturalmente vai exigir isso de todos nós. É algo nosso que nós construímos, que nós revitalizamos, e por isso é importante que todos nós cuidemos da melhor forma. Por exemplo, nós temos os bancos com essa proteção que é para ser mais confortável, mais acolhedor, mas isso exige também o nosso cuidado. Nós não teremos mais aqui um espaço para acender velas, isso por uma questão de segurança, limpeza e também de conservação do espaço. Quem desejar acender velas para Nossa Senhora poderá fazer em frente ao Centro Municipal de Saúde, na Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Ali nós temos um velário aberto, então quem quiser acender velas pode fazer naquele espaço. Aqui nós seremos convidados todos, como faremos hoje, a oferecer para Nossa Senhora não velas, mas flores. Nós veremos o lugar onde ela estará logo mais, e ali ao redor nós queremos nos comprometer todos que nunca falte flores para Nossa Senhora. Todas as quintas-feiras, das 14 às 18 horas, os padres estarão atendendo neste novo espaço penitencial ou sala de acolhida. Nós queremos acolher a todos. Quem desejar conversar, uma bênção, confissão, poderá fazer isso todas as quintas-feiras, das 14 às 18 horas e eventualmente também alguns minutos antes da missa. Nós também queremos dizer que essa obra, ela foi possível, está sendo possível com o apoio de todos. Ela também teve algumas surpresas, como qualquer obra que se faz tem. Por exemplo, as portas que tiveram que ser todas trocadas, e isso também, entre outras coisas, aumentou os custos. Então, se alguém ainda desejar colaborar, ser um benfeitor dessa obra, durante essa semana nós estaremos recebendo doações na Secretaria Paroquial. O pouco de muitos é que fará com que a gente atinja os 100% dos valores. E desde já a gente agradece a todos. E agora, nós queremos dizer também que ao final da missa, um grupo do Cenáculo estará distribuindo as lembranças do Padre Osmar, do 7º dia. Então temos aí uma lembrança por família, para nós também termos a sua foto e a sua história, que certamente engrandeceu a todos nós e continuará engrandecendo. A nossa gruta é um espaço também de veneração à Santíssima Virgem Maria. E agora nós queremos trazer a imagem de Nossa Senhora aqui para a gruta. Ela está localizada, como disse o Padre Tadeu, neste espaço, que é propriamente a gruta, onde tem a água, onde tem flores, onde tem pedras, e ela está ao nosso lado. Jesus à nossa frente e Maria ao nosso lado, como aquela mãe bendita e santíssima que nos acompanha. Nós queremos convidar um grupo de senhoras, de mulheres, que durante todos esses meses da Reforma ficaram cuidando da Igreja Matriz e cuidando de Nossa Senhora. Então essas senhoras, enquanto nós vamos cantando, vão trazer a imagem
aqui. Eu peço apenas que a gente libere um pouco esse espaço da entrada e convido todo o povo que está aí em cima na Igreja Matriz para que também acompanhe a imagem de Nossa Senhora para fazer a sua entronização aqui no meio de nós. Cantemos, graças demos. Graças demos a Senhora, que por Deus foi escolhida para ser a mãe de Cristo, ó Senhora Aparecida, para ser a mãe de Cristo, ó Senhora Aparecida.
a oração que entre nós é tão conhecida e que é a nossa saudação a Maria sob o título de Nossa Senhora Aparecida. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos, ó Virgem Santíssima, cheia de poder e bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos em todas as necessidades. Sede nossa protetora, nossa esperança e nossa luz, na hora da morte. Livrai-nos, Senhora, de tudo que possa ofender ao vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Virgem bendita, livrai os vossos servos de todos os males e de todos os perigos. Defendei as nossas famílias, ajudai os doentes, protegei as crianças, dai paz e prosperidade à nossa pátria. Fazei-nos andar pelo caminho da virtude, para que possamos gozar da eterna glória. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. E viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Nós vamos cantar e vamos colocar a imagem no seu trono, e quem trouxe as flores, então pode colocar junto aos seus pés. Cantemos. Graças temos a Senhora, que por Deus foi escolhida para ser a mãe de Cristo, ó Senhora Aparecida, para ser a mãe de O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pido que todos os padres, nós padres, invoquemos a bênção sobre todos vocês. O Senhor Deus os abençoe e vos guarde. Que o Senhor Deus esteja à vossa frente para vos conduzir, ao vosso lado para vos acompanhar, atrás de vós para vos guardar, acima de vós para vos abençoar e dentro dos vossos corações para vos consagrar. Que o manto de Maria, Mãe Aparecida, vos cubra com sua ternura de mãe, sobre todos vocês, as pessoas que estão nos vossos corações, os doentes. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos sempre na paz do Senhor. Graças a Deus.